Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMages, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário no estado de São Paulo do cidadão. E é com imenso prazer e honra que nós estamos aqui com duas jovens promessas, na verdade, duas jovens realidades da magistratura bandeirante, Dr. Ayrton Pinheiro de Castro e Dr. Hamid Bedini. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma honra estar ao lado dos senhores e parabenizar por esse trabalho brilhante junto à Corregedoria Geral da Justiça. Obrigado. A satisfação é toda nossa, Luciano. Tá certo. Doutor, o senhor trabalha em um setor absolutamente estratégico dentro do Tribunal de Justiça, muitas vezes não compreendido pela população e também pelos próprios operadores de direito, que é a Corregedoria Geral da Justiça. É um órgão importantíssimo, a ponto de ter assento no Conselho Superior da Magistratura, editar normas de serviço que valem não só para os próprios juízes, mas também para os cartórios extrajudiciais, para todo o judiciário. Queria começar primeiro com o senhor, doutor Ayrton, entendendo um pouquinho como é que funciona esse planejamento, como é que funciona a atuação do senhor, que a gente sabe tem uma divisão não muito rígida dentro dessa órgão auxiliar da Corregedoria, mas como é que funciona, qual é a atuação do senhor perante a magistratura e também a sociedade? Um dos papéis que a Corregedoria exerce é de atuar de uma forma importante nos processos que dizem respeito à Comissão de Organização Judiciária. A ideia é que essa comissão trabalhe no sentido de estruturar adequadamente o Poder Judiciário para as necessidades futuras. Então, nós temos ali uma atividade programática, mas não deixa de haver também uma atividade buscando uma melhoria, uma otimização dos serviços no momento presente. Então, aí nós atuamos em duas frentes. A primeira é a criação de novas varas, o processo de criação de novas varas, para atender essas necessidades futuras. E também atuamos, muitas vezes, para atender as necessidades mais prementes, com o remanejamento de competências de varas criadas e ainda não instaladas, buscando adequar as necessidades para uma realidade presente. Dá um exemplo para o senhor, por exemplo, para surgir uma vara nova. Hoje, como é que funciona? É a Assembleia, é o próprio Tribunal de Justiça? Como é que funciona essa organização judiciária em São Paulo? Pois é, o processo de criação de uma nova unidade judiciária passa por um processo legislativo de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça. E para que isso ocorra, então o Tribunal de Justiça elabora um projeto de lei complementar na qual ele vai arrolar aí as necessidades futuras, né? Quais são as varas nas mais diversas comarcas, nos foros regionais, quais são as varas nas suas especialidades para atender essas necessidades futuras, já considerando o movimento judiciário presente. Então há um provimento do Tribunal de Justiça, que é o provimento 59 de 2003, e esse provimento ele estabelece ali algumas diretrizes para que nós avaliemos o movimento judiciário das comarcas, das unidades e estabeleçamos então quais são as necessidades para atender a demanda futura. Essa sinergia que precisa ter, apesar de ser de iniciativa do próprio presidente do Tribunal de Justiça, é importante que os deputados saibam, né, dessa necessidade para poder aprovar esse projeto. A senhora acredita que esse diálogo que a gente tem visto tem sido muito mais frequente entre todos os poderes, não só o Executivo e o Judiciário e o Legislativo, mas também junto ao Executivo? Você acredita que essa sinergia, também queria colocar o senhor, doutor Hamid, nessa conversa que acho que transcende um pouco o próprio escopo de corregedoria para a gente entender a administração judiciária. O senhor acha que é importante o juiz mostrar esse trabalho de uma maneira mais eficiente, apresentando números, não só para o Legislativo e também para o Executivo, mas para a própria sociedade? Eu penso que sim, eu penso até que essa colocação a respeito da divulgação dos dados está, de certa maneira, muito relacionada à nossa atividade. Nós temos nosso setor específico que nós construímos para que ele sirva de um fornecedor, um fomentador de dados estatísticos, que são fundamentais para a nossa orientação de trabalho. Por exemplo, a Corregedoria se vale desses dados estatísticos até para escolher as unidades onde ela vai procurar implementar as atividades de retorno da melhoria da prestação jurisdicional. Então, é fundamental que nós tenhamos esses dados estatísticos, não só
para organizar a prestação do serviço de organização do Tribunal de Justiça, mas ainda em especial para que a população tome conhecimento desses índices estatísticos e possa, assim, verificar os progressos ou os progressos do judiciário e os eventuais problemas que o estrangulamento da máquina ofereça. Doutores, muito se critica o judiciário, fazer um papel até do outro lado, me colocando como um jurisdicionado, um cidadão. Muito se critica a demora excessiva de processo. E é verdade, são 18 milhões de processos para pouco mais de 3 mil juízes no estado de São Paulo, se é que atinge esse número em primeira instância. Só que, de outro lado, a gente acompanha e traz aqui, a dedicação do juiz parece que não dá para tirar mais desse profissional, não consegue se apertar mais para ele produzir ainda mais. Que a produtividade, o Banco Mundial conduziu um estudo dizendo que o juiz paulista é um dos mais produtivos do mundo. Como é que a gente vai equilibrar uma demanda que parece ser cada vez mais crescente e num processo de quase estagnação? O magistrado ele não tem mais como produzir mais do que ele já está produzindo. Como é que nós vamos equacionar tentar trazer essa balança, pelo menos para um número aceitável? Olha, eu até pensava, em função da sua colocação da estatística, eu refleti aqui qual é o papel da corregedoria para aliviar essa carga. Nós temos hoje um quadro de grande quantidade de processos para um número reduzido de juízes, e não só de juízes, de funcionários também. O número é assustadoramente pequeno frente ao crescimento dos processos. E a corregedoria exerce um papel importante de otimização do material humano de que ela dispõe. Então você veja, nós trabalhamos lá em várias frentes, a equipe trabalha em várias frentes. Uma delas, você mencionou no início da apresentação, que é o trabalho relativo às normas de serviço. Nós procuramos, nessa gestão, por orientação do Dr. Rui Camilo, utilizar o trabalho das normas para melhorar a prestação do serviço jurisdicional. Nós estamos lá num trabalho de equipe, de auxiliares da corregedoria, trabalhando nas normas. O que são as normas de serviço da corregedoria? É um conjunto de regras voltadas para a disciplina da organização do trabalho cartorário. Então, são regras ligadas ao Código de Processo Civil, ligadas ao material humano de que dispomos e ligada ainda a esse aspecto de informatização que vai alterar profundamente o coração do trabalho da prestação jurisdicional. Porque nós estamos implantando, ou vendo ser implantado nos cartórios, um sistema de informatização que nós precisamos disciplinar, otimizar. Então eu acho que uma das coisas importantes que a corregedoria tem é a modernização das próprias normas. E nós estamos trabalhando nisso em equipe. Os juízes auxiliares da corregedoria estão revendo o conceito das normas. E esse resultado poderá ser visto, acho, num razoável período de tempo, o que vai, de certa forma, significar a melhoria da prestação jurisdicional com os escassos recursos e o material humano que não é compatível com o número de processos. Mais uma bola dividida para os senhores aí, doutor, é a autonomia financeira do Poder Judiciário. Essa é uma bandeira que a PAMAGES tem lutado muito e a gente vê alguns estados onde isso funcionou muito bem. Vamos dar um exemplo, o Rio de Janeiro, que tinha uma administração talvez mais complexa e mais dificultosa, um aparato, todas essas restrições, e a gente esteve lá, eu acompanhei uma própria comitiva da PAMAGES junto com a Frente Parlamentar, deputado Rodolfo Costa Silva, e a gente viu uma alteração não só no próprio números, mas na motivação do magistrado. A gente via o presidente do tribunal super engajado, super animado, falando, nossa, foi uma revolução. Hoje, a gente é que ajuda o poder executivo, a gente não passa o Pires lá para conversar com eles. Hoje o governador vira e fala, nós estamos construindo uma delegacia e gostaríamos de contar com uma vara ali perto. É possível construir uma unidade judiciária perto da delegacia para o deslocamento ser menor? A senhora acredita que dá para São Paulo sonhar em alcançar esse índice? Começar com o senhor,